Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. O Senhor está neste lugar. Nós vamos reler o texto que nós estamos estudando de Romanos, capítulo 4, do versículo 18 ao 25. Romanos capítulo 4, 18 a 25, diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença, aguardando a Tua mensagem nesta noite, para os nossos corações, segundo a Tua vontade e a riqueza da Tua glória, conforme as nossas necessidades que nós temos. A Tua palavra nos santifica, nos vivifica, nos restaura. A Tua palavra traz salvação, libertação, transformação. E agora nós te rogamos que todas as bênçãos da Tua palavra sejam uma realidade na nossa vida. Que ela seja derramada sobre nós e sobre todo o Teu povo em toda a terra e sobre toda a terra. Envia-nos, pois, Pai, a Tua palavra, e nesta hora derrama bênçãos sobre todas as necessidades do Teu povo, sobre as enfermidades, doenças, moléstias e deficiências do Teu povo, sobre as necessidades materiais e econômicas, sobre as necessidades de consolação, de livramento e de libertação de toda sorte. Te suplicamos, pois, Senhor, que Tu apacentes e pastoreie o Teu povo e que os nossos corações reconheçam a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder e a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme nós já vimos, Abraão estava esperando contra a esperança a descendência que lhe foi prometida. E a cada encontro que ele tinha com Deus, Deus renovava as promessas. Deus renovava a esperança de Abraão. Mas Abraão tinha alguns inimigos para a sua esperança, e nós já falamos sobre esses inimigos porque eles estão aqui na passagem que nós lemos. Um dos inimigos era
o amortecimento físico de Abraão. Ele já tinha perdido a capacidade de gerar filhos. Um outro inimigo era a velhice de Sara. Diz a Bíblia que ela já tinha passado da capacidade também de gerar filhos. Lá diz assim, já tinha passado dela o costume das mulheres. Ou seja, o sistema procriador, gerador de Sara já não estava funcionando. E um outro inimigo era a esterilidade de Sara. Lá em Gênesis diz que Sara era estéril, desde sempre. A mulher que é estéril, ela não procria, não fecunda. Então, esses inimigos da esperança de Abraão eram inimigos humanamente intransponíveis. Mas Deus fez a promessa. Então, Abraão tinha os inimigos da sua esperança, mas também ele tinha os amigos da sua esperança. Ele tinha as promessas de Deus, ele tinha a aliança que Deus fez com ele, ele tinha a seu favor o poder de Deus, no qual Abraão creu. Abraão acreditava que Deus podia fazer o que havia prometido. Abraão tinha a fé que Deus lhe deu, que o levou a ser chamado de pai da fé. E ele tinha o conhecimento de Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia o caráter de Deus. Então, se nós colocarmos essas coisas em balanço, nós vamos perceber que os amigos da esperança de Abraão eram infinitamente maiores do que os inimigos. Os amigos da esperança eram infinitamente maiores do que os inimigos da sua esperança. Então, agora nós trazemos para a nossa realidade, e no nosso encontro passado eu perguntei qual é a sua esperança. O que é que particularmente, o que é que pessoalmente nós estamos esperando? É claro que há uma esperança geral de todo crente a respeito da volta de Cristo. Há uma esperança geral de todo crente a respeito da ressurreição final. E nós todos, pela fé, sabemos que Deus vai cumprir essa esperança. Mas e pessoalmente? O que é que nós esperamos? Abraão tinha uma vida pessoal. Ele tinha uma vida particular. Abraão era um homem de negócios, ele era um empresário. O seu empreendimento era a agricultura e a pecuária. E ele era um homem muito bem sucedido, porque Deus multiplicava os seus bens de forma extraordinária. Ele se tornou um homem riquíssimo. Ele tinha tantos empregados que certa vez deu para ele formar um exército entre os seus trabalhadores, um exército de 308 homens,
para combater uma confederação de inimigos do norte. E esses empregados guerreiros foram escolhidos entre os melhores. Então nós podemos calcular que Abraão tinha milhares de empregados. Isso leva um homem a ter uma vida muito atarefada, todos os dias. É gente querendo saber como fazer aquilo, como cuidar daquilo outro. Gente procurando Abraão para que ele desse orientações. Pessoas de fora vindo a Abraão para fazer negócios. Imaginem a vida de um grande fazendeiro. De manhã à noite, totalmente ocupado com seus afazeres. E o tempo vai passando. E Abraão não tem filhos. Até que chega aquela sugestão de Sara para que ele tivesse filhos da empregada, da serva de Sara, a empregada que morava com eles. E aí veio Ismael, mas Deus disse para Abraão que o herdeiro não era Ismael. Então Abraão tem que esperar um herdeiro que vai nascer dele e de Sara. Imagina então tudo isso pressionando a vida de um homem todos os dias. É uma tensão que gera ansiedade e que gera estresse. Como é que está a nossa vida diante de Deus com relação à nossa esperança? Eu quero crer que cada um de nós já colocou diante de Deus a sua esperança, porque há uma esperança particular, que tem um objeto particular. Passar num concurso, obter um emprego, passar num vestibular, iniciar uma carreira profissional, adquirir algum bem, um carro, uma casa, fazer uma mudança, tratar da saúde, namorar, noivar, casar. Qual é a esperança que nós temos colocado diante de Deus e como é que nós temos convivido com essa esperança no dia a dia e com a espera do cumprimento dessa esperança? O passar do tempo mexe conosco de que maneira? Isso tira o nosso sono, tira o nosso apetite. Como isso mexe conosco? E quais são os amigos e os inimigos da nossa esperança? Vamos começar pelos inimigos. Um dos inimigos da esperança do crente é a fraqueza de fé. Quando a fé é fraca, é vacilante, o crente às vezes perde a consciência da esperança, ele se esquece de que está esperando alguma coisa.
E isso pode levar alguém a querer tomar o lugar de Deus para cumprir a esperança. Ele desiste de esperar que Deus realize alguma coisa, então ele bota a mão. Foi como Sara sugeriu para Abraão e ele fez, no caso de Ismael. É o jeitinho humano de fazer cumprir a esperança. Mas isso nunca dá certo. E não deu certo no caso de Abraão, porque o herdeiro que veio desse jeitinho está perturbando o mundo até hoje e vai continuar perturbando. Então a fraqueza da fé é um inimigo da esperança. Nós precisamos sempre nos lembrar disso para evitar que nós atropelemos o tempo de Deus. Porque, como se diz entre nós, vai dar ruim. Ou seja, vai trazer consequências prejudiciais e, às vezes, trágicas. Eu já conheci experiências assim, de pessoas que vieram à minha presença, chorando para contar as suas mágoas por ter interferido no tempo de Deus. Não dá certo, nunca dá. Um outro inimigo da nossa esperança é a incredulidade. Se a fraqueza de fé já é grave, a incredulidade é pior ainda. Porque a incredulidade é aquela condição em que a pessoa abandona a vontade de Deus. Ela resolve deixar Deus de lado e seguir uma vida sem Deus, sem a interferência de Deus. E uma das coisas que leva a pessoa à incredulidade é o medo de que Deus não queira para ela aquilo que ela quer. Ela quer tanto uma coisa e pede a Deus, mas de repente ela começa a pensar, por causa da demora, que Deus não quer dar aquilo que ela quer. E ela quer tanto aquele sonho, aquela realização, aquela esperança, que ela resolve deixar de lado a vontade de Deus. E aí seguir por conta própria. Fazer um voo solo, quando ainda não aprendeu a pilotar. Isso é desastre, é tragédia, na certa. E juntando essa fraqueza de fé e a incredulidade, nós temos aí o principal inimigo da nossa esperança, que é o egoísmo. Nós queremos nos satisfazer. Nós queremos obter o que nós queremos a qualquer preço. Nós somos pessoas muito sensíveis e nos magoamos muito facilmente, e somos pessoas caprichosas que queremos nos satisfazer. Mas será que Deus quer nos satisfazer conforme nós queremos? Aí o egoísmo domina. E nós ficamos confusos.
e perdemos a paciência. E enfiamos os pés pelas mãos. Nós passamos a viver por nossa própria conta e às vezes ficamos satisfeitos com os resultados, só que nós não conhecemos as consequências. E elas vão aparecer e vão cobrar o seu preço. E às vezes, tarde demais, quando não há conserto. Já vi isso acontecer muitas vezes. Então são inimigos da nossa esperança. E os amigos da nossa esperança? Abraão tinha os seus amigos, que eram infinitamente mais poderosos do que os inimigos. E a boa notícia que eu tenho para todos nós é que os amigos da esperança de Abraão são os mesmos amigos nossos. Porque aqui está dizendo que o que aconteceu não foi somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa. Está escrito aqui no versículo 23 e 24. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, a nossa esperança está posta no mesmo Deus de Abraão. No Deus que, séculos depois de Abraão, iria ressuscitar a Cristo Jesus dentre os mortos. Abraão não sabia disso naquele tempo, mas ele creu. E nós temos muito mais motivos para crer no Deus de Abraão, agora que nós sabemos que ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E por que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos? Para a nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo, diante da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E que alegria era essa que ele estava vendo? A nossa salvação. É como nós cantamos agora há pouco. Jesus Cristo, diz a Bíblia, via o fruto do seu trabalho, o resultado do seu sofrimento, que era a nossa salvação. E em troca dessa alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Em troca da alegria de nos ver salvos eternamente, ele suportou a cruz. Então, esse poder de Deus que ressuscitou a Cristo está ao nosso dispor e é amigo da nossa esperança. Porque a Bíblia diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas, tudo o que esperamos. Se Deus já nos deu a Cristo, se Deus já nos deu o melhor, então Ele pode e quer nos dar todas as demais coisas.
A Bíblia diz isso palavra por palavra, e é a palavra de Deus. Então, o poder de Deus é um amigo da nossa esperança. E esse poder, ele está sendo colocado ao nosso dispor para realizar a nossa esperança, com base na aliança que Deus fez conosco, que é a mesma aliança que Deus fez com Abraão, da qual nós somos participantes, está escrito aqui. Um dia, Abraão estava vivendo um dia normal da sua vida, e Deus lhe apareceu para fazer com ele uma aliança. Deus então pediu que Abraão sacrificasse alguns animais. Naquele tempo, quando alguém queria fazer um contrato com outro, venda de alguma coisa, troca, os dois sacrificavam um animal, colocavam uma banda do animal de um lado, pertencendo a um, e colocava a outra banda do outro. E um e outro passavam entre aquelas partes, entre aquelas bandas de animal. O animal tinha sido sacrificado, tinha sido derramado o seu sangue e estava ali agora separado em duas partes. E eles passavam entre esses animais, se comprometendo a cumprir aquele contrato, fosse ele qual fosse. Depois aquele animal seria queimado, um holocausto. O contrato estava assinado com sangue. Então Deus pediu que Abraão matasse alguns animais e dispusesse essas partes de um lado e de outro. Abraão fez isso e ficou esperando. Até agora, o que ele tinha recebido para fazer, ele tinha feito, ele ficou esperando. Só que o tempo foi passando. E as aves de rapina começaram a sentir o cheiro daqueles cadáveres. E começaram a atacar as partes dos animais, e Abraão tinha que defender. E a noite chegou, e a Bíblia diz que pesadas trevas acometeram Abraão, e um grande pavor. Abraão, agora, ele estava envolvido com as realidades espirituais. Agora não eram as aves que estavam atacando Abraão. Agora eram os principados e potestades, os poderes infernais que estavam atacando Abraão para evitar que ele cumprisse aquele sacrifício. E a Bíblia diz que ele ficou apavorado, pesado pavor e medo acometeram Abraão. Mas ele estava ali. E então chegou a hora de cumprir a aliança, de cumprir o contrato entre Deus e Abraão. Só que não aconteceu como acontecia tradicionalmente, culturalmente.
Deus tomou a iniciativa de passar sozinho entre aquelas partes de animais. A Bíblia diz que uma tocha de fogo, representando Deus, passou entre aquelas partes. Passou para lá e passou para cá. E Abraão vendo aquilo, e a aliança foi feita, sem que Abraão tivesse se comprometido. Ou seja, o resultado daquela aliança que foi feita para sempre, para uma obra de redenção eterna, foi feita soberanamente por Deus e incondicionalmente, porque Abraão não teve que se envolver, ele não teve que prometer nada. Deus assumiu com o seu caráter a responsabilidade de cumprir aquela aliança. E nós somos participantes dessa aliança. Somos os beneficiados dessa aliança. Uma aliança que foi feita em meio a densas trevas de pavor e medo para Abraão, mas de majestade e glória, soberania e poder para Deus. Essa aliança é nossa amiga da esperança. Nós podemos esperar qualquer coisa que pedirmos a Deus, por causa dessa aliança. Por causa dessa aliança, nós já recebemos a salvação. E com a salvação, nós recebemos de Deus, também graciosamente, todas as coisas. Deus não vai nos negar nada, a não ser que o que nós pedimos seja para o nosso prejuízo. Aí Deus nega porque Ele não quer o nosso mal. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A nossa esperança tem amigos. No poder de Deus, na aliança que Deus fez conosco. A nossa esperança tem um outro amigo, a fé. A fé não é alguma coisa que nós criamos. Porque a fé é dom de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. E ela veio para ficar. Porque a fé é dada por Deus apenas aos eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Deus não desperdiça fé com quem não é eleito. Deus concede a fé unicamente aos eleitos. Se você tem a verdadeira fé em Cristo Jesus, você é filho da eleição, da escolha de Deus lá na eternidade.
Essa fé sustenta a nossa esperança. Dia após dia. E ela permanece no nosso coração por todo o tempo. Ela vai estar conosco no dia em que Jesus Cristo voltar. E só então é que nós não vamos mais precisar dela. Então, os inimigos da nossa esperança, eles somem diante dos amigos da nossa esperança. Porque os amigos da nossa esperança, eles são infinitamente maiores e mais poderosos do que os inimigos. Então, nós temos tudo para vivermos esperançosos, para vivermos convictos de que Deus vai atender às nossas orações e vai cumprir a nossa esperança. A Bíblia diz que Deus tem interesse e desejo em satisfazer as nossas esperanças. Há um salmo que diz: satisfaça o Senhor os sonhos do teu coração. É uma bênção. E Deus quer fazer isto, mas não de acordo com as nossas fantasias, não de acordo com os nossos caprichos, mas de acordo com a vontade dele, que é muito melhor do que o melhor dos nossos sonhos. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera eficazmente em nós. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos pessoas alegres, felizes, satisfeitas, tranquilas, seguras, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. E se Deus é por nós, como é que é? Completem aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos olhar para o mundo e para as coisas que acontecem no mundo com serenidade de espírito e de coração. Nós não precisamos nos envolver em atos de violência ou de qualquer manifestação humana, puramente humana, porque nós temos um Deus que luta por nós. A Bíblia diz que Deus é o Deus da guerra. Um dia Jerusalém estava cercada por um exército de dezenas de milhares de inimigos poderosos. Jerusalém estava sitiada. Ninguém podia sair e ninguém podia entrar. E os habitantes de Jerusalém começaram a passar fome. Qual a esperança daquele povo sitiado, cercado, dia e noite? Como eles poderiam
ser libertados. E agora, quem poderá nos socorrer? Isso tinha acontecido porque eles haviam pecado. Eles haviam abandonado a Deus. Então Deus os entregou ao inimigo. Mas tinha gente orando. Aí a Bíblia diz que numa noite, um anjo, desceu, foi lá no acampamento do inimigo e matou 180 mil soldados. Um anjo numa noite. Quando o dia clareou, um pedinte de rua que estava passando entre o acampamento inimigo e a cidade, viu que não tinha mais ninguém no acampamento inimigo. Porque quem não morreu, foi embora. E deixaram todos os despojos, todas as riquezas do inimigo. Então ele correu lá no portão da cidade e deu a notícia. E aí o povo da cidade saiu apenas para recolher os despojos. E um exército daquele tamanho tem que carregar com ele muita coisa, inclusive bandos enormes de animais para serem abatidos para sustentar o exército. Estava tudo lá. Animais de comer, cavalos, carros, roupas, armas. Será que alguém esperava que isso acontecesse? Garanto que não. Certamente tinha gente orando, mas alguém pediu isso? Eu imagino que não. Mas a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você está esperando? Qual é a sua esperança? Ela tem inimigos? Tem. Mas os amigos da sua esperança são infinitamente mais poderosos do que os inimigos. Vamos encerrar lembrando que nós somos o povo da promessa. Da promessa que Deus fez para nós em Abraão. Que Abraão é o nosso pai espiritual. A aliança que Deus fez com Abraão, as promessas que Deus fez a ele, nos envolvem. São nossas. A Bíblia diz que as promessas são para toda a descendência de Abraão. E nós somos descendência de Abraão. E a promessa é para nós, para os nossos filhos e para quantos o Senhor chamar, até o dia da volta de Cristo. Nós somos o povo redimido de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso foi feito segundo a vontade de Deus. Deus nos deu em Cristo a vida eterna e Deus nos deu em Cristo a sua glória. Quando Jesus Cristo estava fazendo a sua oração de despedida dos discípulos,
Ele disse: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Esse ver aí não é só contemplar. Esse ver aí, no verbo do original, é participar, é fazer parte. Jesus Cristo morreu por nós para nos salvar, a fim de que nós tomássemos parte, fôssemos coparticipantes da sua glória, da glória de Deus. E nós já somos coparticipantes da glória de Deus. Nós já temos adiantadamente os benefícios dessa glória, que é a certeza da salvação, a certeza do perdão, as bênçãos que Deus nos concede, as orações que Deus nos responde, tudo faz parte dessa glória. Mas ela é infinitamente mais do que tudo quanto já vimos e pudemos perceber. Nós somos filhos da glória de Deus e coparticipantes dessa glória. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina, como filhos de Deus. O que aconteceu conosco na conversão é muito mais do que nós podemos entender. Está muito mais alto, envolve muito mais coisas. Quando nós chegarmos na glória, no novo céu e na nova terra, nós vamos nos surpreender indescritivelmente com o que Deus nos preparou. E Deus quer que nós experimentemos alguma coisa dessa glória agora, nesta vida, nestes dias, cumprindo as nossas esperanças. Abraão creu contra a esperança, porque a situação dele era uma situação que não dava esperança para ninguém, naquilo que ele queria, que era filhos, descendência. Ele estava crendo contra a esperança, humanamente falando. Mas ele creu no poder de Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. Vamos crer? Vamos crer? Deus pode todas as coisas. E nada é impossível para o nosso Deus. Amém.